isso é tão importante, gente, isso tem tanta relevância na nossa formação como discípulo, que eu tenho visto nos últimos anos um, um redirecionamento do ataque do inimigo para exatamente para essa esfera. Isso já acontece, na verdade, não há alguns anos, mas algumas décadas. Mas, na verdade, a consequência disso é eu tenho visto nos últimos anos. Então, mas espera aí, Arquimedes, você está falando de criação, você está falando desse ser um alvo do inimigo e isso tem gerado consequências? Como assim? Bom, deixa eu ligar os pontos para você. A questão da criação ela é fundamental. Existem diversos ensinos e doutrinas na questão da criação, no livro do Gênesis, que norteiam o nosso discipulado, ou seja, a formação do caráter de Cristo em nós. Norteiam, orientam o nosso relacionamento com Deus. Se eu ataco essa fonte de ensino, eu vou ter consequências naquilo que vai me formar como discípulo, que vai orientar o meu relacionamento com Deus. Então, por exemplo, desde o século XIX, quando começou quando surgiu uma linha liberal da teologia, o primeiro livro da Bíblia que foi violentamente atacado foi o livro de Gênesis. Né? Depois isso se estendeu para os livros do Antigo Testamento até chegar nos Evangelhos. Como assim atacado? Bom, a teologia liberal ela é uma teologia fortemente influenciada pelo humanismo, né? Pelo materialismo. É uma teologia que ainda tem esse nome, né? Teologia, mas é assim que é conhecida. É uma teologia que veio para desmistificar, para dessobrenaturalizar o sobrenatural da Bíblia. Então, quando a primeira coisa, uma das primeiras coisas que eles fizeram foi através de o que eles chamam de alta crítica, né, e também colocando de lado o ensino doutrinário da teologia bíblica, da teologia sistemática, e colocando no lugar dessas ferramentas a arqueologia e todo o conhecimento científico que estava em voga. Então, por exemplo, ali no século XIX, o pessoal estava falando demais sobre hoje nem tanto, hoje já se enfraqueceu até entre os cientistas, né? A teoria de Darwin do evolucionismo já é tida como algo superado, né? Não faz sentido. Mas lá no século XIX, era o conhecimento, era a descoberta do momento, né? Então, esses teólogos liberais eles passaram a colocar ali a forma como eles iriam enxergar a Bíblia sobre essa ótica do que a ciência havia descoberto naquele momento, que era eles tratavam como algo inspirado e deixavam de tratar a Bíblia como algo inspirado. Então, primeira coisa que eles fizeram foi, cara, vamos ler a Bíblia de acordo com os óculos da ciência, né? Porque afinal de contas a palavra final vem da ciência. Então, como é que o livro de Gênesis começa? No princípio, Deus criou todas as coisas e vai falando. No dia 1 ele fez isso, no dia 2 ele fez aquilo, no dia 3 ele fez aquilo outro, até no dia 6. No dia 7º ele descansa, e aí a gente tem, vocês conhecem a história. Então a teologia liberal vem e disse aqui, não, nada disso aconteceu. O livro de Gênesis é uma poesia. Como é uma poesia a, o relato de Enuma Elish, que é um relato da criação dos sumérios. Como é uma poesia o Gilgamesh, que é outro relato da criação da Mesopotâmia, da região da Mesopotâmia. Então, eles pegaram e colocaram a revelação inspirada de Deus no mesmo cesto das outras poesias. A gente chama isso, a palavrinha técnica para isso é cosmogonias, ou seja, é aquela área que trata das origens. Né? Então, pegaram Gênesis e botaram no mesmo cesto das cosmogonias da Mesopotâmia.
da região do Antigo Oriente Próximo, né? Fizeram isso. E aí, quando você faz isso, você você volta para aquele ponto que eu falei no início. Você destrói a fonte que vai nortear o entendimento de quem Deus é, de quem nós somos, de como nós devemos nos relacionar, de qual é o nosso propósito aqui na Terra, de quão poderoso Deus é. Então, isso aconteceu lá atrás, invadiu as escolas, é assim que vocês aprendem hoje. O professor, talvez ele cite que existe uma linha chamada criacionismo, mas se faz isso com chacota. Eu estou chutando aqui, tá, gente? Você que está na sala de aula aí, eu só estou dizendo algo de relatos que chegam para mim. Eu também já fui aluno, não sei como é que é. E o evolucionismo, por exemplo, é tratado não como uma teoria, é tratado como uma verdade. Então, você que é estudante, o Felipe já passou pela faculdade, eu também, isso é tratado dessa forma. E aí você passa a ler Gênesis como essa historinha para boi dormir, ou como essa historinha que é como uma fábula, que é uma história que não aconteceu, mas que transmite uma lição de moral. E aí, se você enxerga Gênesis dessa forma, você perde ali os ensinamentos a respeito, por exemplo, da doutrina do Imago Dei, a doutrina da imagem de Deus. Se você perde isso, você perde a essencialidade daquilo que Deus planejou para você. Se isso deixa de ser uma verdade, você vai passar a viver num tempo onde um homem olha para o espelho e diz que ele é mulher. E aí você vai ver uma sociedade aceitando isso. E aí você vai se encontrar numa situação em que você mesmo vai se perguntar se isso não é assim mesmo. E você vai se encontrar em outra situação em que você vai ter constrangimento de dizer que você não acredita nisso. Percebe as consequências para qual a gente é trazido? Arquimedes, mas como é que essas coisas afetam diretamente minha fé em Jesus? Ora, porque Jesus considerou Gênesis não como uma poesia, mas como um livro literal, uma prosa, algo que foi escrito para transmitir uma verdade. Então, se Jesus mentiu ou errou sobre isso, sobre se Jesus, Moisés, os apóstolos, o apóstolo Paulo, os autores do Novo Testamento, todo mundo considerou Gênesis como algo literal, como algo real. Bom, se eles erraram nisso, por que eles não errariam em outros temas que são abordados no Novo Testamento? É exatamente essa premissa que os teólogos liberais pegam e vão pelo caminho. E aí eles vão começar a dizer que, por exemplo, como eles já vieram colocando essa proposta, eles vão chegar, vão olhar para o milagre da multiplicação do Senhor Jesus de pães e peixes e ele vai dizer o seguinte: não, isso não aconteceu, não é assim. Isso daqui também foi colocado numa forma de uma poesia, igual como a gente já aprendeu lá em Gênesis. Isso daqui, na verdade, foi o autor, ele escreveu que Jesus multiplicou pães e peixes, não foi literal. O que aconteceu é que a atitude daquela criança que trouxe 2 pãezinhos e um peixe, essa atitude de generosidade, ela foi multiplicada no coração daquele povo que estava ali, que a Bíblia diz que estava faminto, e aí cada um começou a tirar do seu bolso o que tinha, e aí todos comeram. Talvez você não saiba que existe gente que faz isso com a Bíblia, mas existe. E aí você começa a aceitar essa dessobrenaturalização da Bíblia. E aí eles vão chegar até a crucificação, até a ressurreição. Porque daí eles vão dizer: não, calma, não é que Jesus ressuscitou literalmente. Não, isso daqui, igual como a gente já explicou, já está estabelecido lá a questão de Gênesis e tal, não é literal. É que ele morreu, Jesus morreu, está morto. Mas ele ressuscitou no coração dos seus discípulos.
Os seus ensinos foram ressuscitados no coração dos seus discípulos. E, gente, se isso fosse verdade, a gente não tinha que estar nem aqui agora. Não tem fé. Não existe, é tudo mentira. Então eu quero mostrar para você a seriedade do que a gente vai ver aqui agora. O que nós vamos ver aqui agora, o que eu quero mostrar para vocês aqui agora, é uma parte pequena dessa discussão toda com a qual você é bombardeado no seu colégio lá. E que você vai ser ainda mais bombardeado lá na sua faculdade. Então o que eu quero fazer aqui hoje é dar uma introdução para vocês a respeito de um tema que, infelizmente, até dentro da igreja, tem pessoas que fazem as outras tropeçarem nesse aspecto, que é sobre os dias da criação. Porque dentro da igreja, as pessoas não vão dizer que Gênesis é mentira, mas elas vão dizer, dentro da igreja, elas vão dizer que não é daquele jeito que aconteceu. Que, por exemplo, Deus não criou as coisas em 6 dias de 24 horas, como está escrito na Bíblia. Ele criou em eras. E aí, quando você vai para eras, para milhões de anos, você descarta o que a Bíblia ensina sobre Gênesis e você se aproxima daquilo que a ciência diz. Você se aproxima, você se acomoda àquela revelação inspirada que veio lá do Olimpo da ciência, que é produzida por homens pecadores. Entendem? Então, assim, a minha preocupação não é nem dizer para você a respeito dessa introdução que eu falei da teologia liberal, porque aqui eu sei que todos aqui são crentes, mas eu quero chamar a sua atenção para aquele perigo que está nascendo dentro da igreja. Está nascendo não, já nasceu. Então, quero fornecer a você argumento e um pensamento teológico para que você entenda que a Bíblia fala sobre isso, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui com você agora e vamos começar aqui a nossa aula. Pô, Arquimedes, você não tinha começado ainda a aula? Ainda não. Vamos começar agora, tá bom? Vocês estão vendo aí a tela? Por favor, me deem um ok aí. Sim, estamos vendo. Legal, Felipe. Então vamos lá, gente. Vamos falar sobre os dias da criação e a fé cristã. Bom, a primeira coisa que quero falar sobre isso, eu quero citar essa frase aqui do J.K. Chesterton, que foi um pensador cristão. Aliás, podem ler qualquer coisa dele, viu? É muito, muito bom os pensamentos deles e ajudam a gente a fortalecer esse pensamento crítico contra o secularismo que desafia a nossa fé sempre. Ele pegou uma vez e ele disse assim: chegará o dia em que teremos que provar para o mundo que a grama é verde. Pois é, isso é o tempo que a gente vive, né? Porque de fato hoje a gente vive num tempo em que as pessoas estão dizendo que alguém que nasceu do sexo masculino é mulher. E isso é explicar que a grama é verde, né? Um absurdo completo. O problema dessa frase é que isso está começando a se tornar verdade dentro da igreja. Vai chegar o dia em que eu vou precisar dar uma aula de EBD para explicar que os dias da criação em Gênesis são dias de 24 horas. Eu vou ter que explicar que a grama é verde. Por quê? Porque está escrito na Bíblia. Está escrito que passou manhã e tarde e Deus criou outra coisa. Passou manhã e tarde e Deus criou outra coisa. Isso é dizer o que a grama é verde. Mas aí, quando você olha para o argumento de outras pessoas que dizem que, primeiro que eles têm que ir contra a Bíblia, eles têm que dizer que não é isso que está falando. Aí você vai olhar no hebraico, é exatamente isso que está falando. A gente vai ver um pouquinho disso aqui. Aí a pessoa tem que fazer um rebolado. Não, porque isso daqui é eras e tal, tudo mais. Então, chegamos nesse dia. E eu quero que, na sua geração, talvez você não tenha que passar por isso também, ou até que você não venha a se tornar essa pedra de tropeço para outros irmãos, principalmente aqueles que estão novos na fé. Porque, como eu vou explicar aqui para vocês, isso tem implicações maiores do que simplesmente dizer que eram 24 horas ou que eram 24 milhões de anos, tá bom? Então, vamos lá. Gênesis é literal, os dias eram de 24 horas. Com que eu devo ficar? Com a fé ou com a ciência?
Isso daqui, gente, é algo que você precisa tomar esse posicionamento pela fé, porque isso faz parte da sua identidade como discípulo. Hoje, as pessoas, elas por uma questão de vaidade, por uma questão de vaidade acadêmica e por uma questão de acomodação na sociedade, elas tentam misturar fé com ciência. Nós, como cristãos, nós não desprezamos a ciência de forma alguma. Nós entendemos que a ciência é uma graça de Deus para o mundo. Né? Quando você sente dor de cabeça e toma um remedinho para ela passar, não foi o homem que deu isso para você, não foi o cientista. Deus usou a instrumentalidade do cientista, que às vezes poderia até nem ser cristão, mas como Deus é soberano, ele usou a instrumentalidade do cientista, da inteligência que Deus proveu para a humanidade, para ele fazer esse remedinho para o bem do seu povo e para aquela expressão de graça comum que Deus tem com o mundo todo, porque afinal de contas, quando Deus manda a chuva, ele faz com que a chuva caia na horta do crente e na horta do ímpio, certo? Então, a ciência é uma expressão da graça comum de Deus. Porém, quando eu estou diante de um tema teológico, quando eu estou diante da revelação de Deus, eu não fico com a ciência, eu fico com aquilo que a Bíblia diz. Pode ser que aquilo que a Bíblia diz confirme algo que a ciência descobriu, mas nunca o contrário. Nunca eu vou olhar para a Bíblia e mudar a interpretação que está tão clara ali por causa de algo que a ciência descobriu, que, aliás, muda de tempos em tempos, com frequência, inclusive. Então, é isso que eu disse lá na introdução. O pessoal passou a argumentar essa questão de milhões de anos e trouxeram isso para dentro da Bíblia. Quer ver outro lugar que aconteceu isso? Né? Agora não relacionado com ciência, mas relacionado com cultura. Eu pergunto para você, quando foi o momento em que as pessoas dentro da igreja começaram a fazer a ordenação para o pastorado de mulheres, que é algo que a Bíblia não permite, algo que a Bíblia não ensina? Exatamente quando teve a primeira onda do feminismo, lá no comecinho do século XX. Ou seja, o mundo foi levado por uma questão cultural, sociológica, e aquilo veio para dentro da igreja e o pessoal aceitou. Graças a Deus, a nossa denominação se mantém fiel. O que, vocês sabem, não significa nada em relação a valor. O homem é mais valoroso que a mulher, de forma alguma. O que Deus estabeleceu foram funções diferentes. Outra coisa, mais recente aqui do tempo de vocês, que é a mesma coisa de explicar que a grama é verde. É óbvio que o homossexualismo é pecado. Isso daí não tem nem o que dizer. Isso está em toda a Bíblia. Mas, por conta da questão cultural, sociológica que a gente vive hoje, você vai encontrar aquelas que se dizem, entre aspas, igrejas inclusivas, o que é um absurdo, né? Mas você vai ver, onde não é o fato de você permitir que essas pessoas venham à igreja, não é isso, elas devem vir, inclusive, devem ser alvos da nossa oração. Mas é que essas outras igrejas, por causa de uma forma, de uma compreensão a respeito de Deus, que não está baseado na Bíblia, mas na cultura do seu tempo, elas aceitam aquelas pessoas como estão e dizem que tudo bem elas serem daquele jeito. Que elas têm que ter orgulho mesmo, que é como elas ouvem isso por aí. Então, isso nunca pode acontecer. Nós somos o povo do livro, gente. Nós somos o povo da palavra. E nós sempre temos que dar crédito à palavra. Por favor, isso não pode mudar, tá? Então, olha só. Alguém diz assim, Deus criou tudo que existe em 6 dias de 24 horas. Aí vem o primeiro comentário que diz assim, jura que você acredita nisso? Outro diz assim, não pode ser, é muita complexidade para tão pouco tempo. Aí outro vem e diz assim, para, a ciência já provou o contrário. Aí você ouve alguém falando assim, o fulano ali é teólogo e nem ele acredita nisso. Aí outro diz, cara, a Bíblia foi escrita por gente primitiva, gente ignorante, para com isso, né? Aí outro vem e diz assim,
Cara, Gênesis é uma poesia, é uma metáfora, não é literal. Não, você não conhece a hipótese do uniformitarianismo? Você não conhece a hipótese do framework, aqueles mais intelectuais, né, que querem te constranger por um conhecimento que talvez você não tenha. Aí vem outro e diz assim, cara, se esse Deus não pode criar o que quiser, nem nos 6 dias lá da historinha, por que ele conseguiria dizer, por que ele conseguiria fazer todo o restante que é contado? Esse daqui é aquele que chega percebendo que você já cedeu. Aí ele vem e ataca algo maior. Não existe Deus, mas a ciência somente. E aí, quando você entrega os pontos, essa afirmação aqui passa a querer entrar no seu coração. Você pode estar pensando assim, não, Arquimedes, eu acho que não, cara. E deixa eu falar para você. Eu já vi, eu já vi isso acontecer. E daí a minha preocupação de estar aqui, vim fazer esse alerta para você e também colocar aqui a você à disposição o conhecimento bíblico. Pessoal, a gente tem que aprender a viver a nossa vida com os óculos de Cristo. A gente tem a visão que dá o tom e a orientação da nossa vida, que a gente chama isso de cosmovisão, ela tem que ser os óculos de Cristo. É isso que nos ajuda a compreender a Bíblia e pautar a nossa motivação de vida por aquilo que ela ensina. Então vamos começar do começo. No princípio, Deus criou tudo em 6 dias. Se você não quiser dizer 6 dias, você pode dizer que ele criou tudo em 144 horas. Mas se você quiser ainda ver o quanto o nosso Deus é maravilhoso, você pode dizer Deus criou tudo em 8.640 minutos. E aí, se você quiser mesmo fechar a boca, você fala assim, cara, Deus criou tudo em 518 mil segundos e 400 milissegundos. E aí você vê e fala assim, uau, é isso que a Bíblia quer fazer com a gente, é isso que a Bíblia faz, isso é adoração. Uau, é uau mesmo. De onde vem esse espanto? De onde vem esse encantamento? Da Bíblia. É isso que ela quer fazer, gente. Quando Moisés escreveu o relato de Gênesis, vocês não têm ideia da quantidade de coisas que estava na cabeça dele. Moisés, ele foi um cara criado no Egito. Moisés foi um cara que ele foi ensinado a ele outras histórias sobre origem. Lembra daquela palavra, cosmogonias? O Moisés, quando ele foi escrever debaixo da inspiração do Espírito Santo, ele tinha na cabeça dele que eu vou escrever aqui uma verdade agora que vai contra toda aquela mentira que foi contada. E isso era um uau. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu citei aqui o relato da Enuma Elish. Enuma Elish era um relato da criação dos Sumérios, uma civilização muito antiga, mais antiga do que o povo hebreu que estava ali, já com Moisés ali no deserto. Esse povo, o relato de Enuma Elish, ele tem ali uma criação que ela é feita em meio a uma briga, a uma disputa entre o bem e o mal, um caos ali violento, onde o bem vence o mal. Sabe qual que era o desdobramento desse aspecto, dessa história, na civilização dos Sumérios? Era que as pessoas, era que esse relato, ele legitimava a figura de um imperador que conquistava o seu povo por meio da violência. Esse é um desdobramento daquela época. O relato verdadeiro, inspirado da Bíblia, não mostra Deus vencendo ninguém. Pelo contrário, mostra um único Deus que não é desafiado, que cria todas as coisas do nada, como a gente já vai ver, e que essas coisas simplesmente se dobram à sua palavra, naquele único exato minuto. Uau! O nosso Deus é soberano, do jeitinho que todo o restante da Bíblia ensina. Você está começando a entender a diferença? Você está começando a entender que isso tem a ver com relacionamento? Se aquelas pessoas olhavam para o imperador sumério, tinham um medo, porque sabiam
que o poder dele foi outorgado por meio de uma luta violenta, nós olhamos para o nosso Deus como um Deus amoroso que forneceu toda a criação que nós temos pela sua graça e grande poder. Deus não teve que vencer nenhum poder que estava se colocando contra ele. Isso é impossível que aconteça. Deus fez tudo isso realmente por graça, por amor. A sua imagem que ele colocaria ali na criação no sexto dia. Você entende a perspectiva diferente? Vamos seguir. Para todos os autores da Bíblia, como eu já comentei lá no início, Gênesis sempre foi interpretado como uma literatura literal. Por exemplo, Moisés. Moisés escreveu Gênesis em prosa. Já disse isso para vocês, um estilo literário. Qual é a característica do estilo literário prosa? Ela visa uma explicação básica e satisfatória para que qualquer um entenda. Pessoal, Gênesis foi escrito, muito provavelmente, todo o Pentateuco foi escrito num período em que Moisés passou 40 anos com o povo no deserto, antes dele entrarem na Terra Prometida. Portanto, é possível que Moisés tenha escrito todo o Pentateuco quando a gente tem um relato ali em Números, quando o povo ali está prestes a entrar na Terra Prometida e passar para o próximo livro, que é o Deuteronômio. Quando ele escreve aquilo ali, de novo, Moisés não está ali inspirado, que eu digo assim, eu sou um poeta, eu vou escrever aqui algo bonito aqui. Ele está no deserto. Uma geração inteira de pessoas estavam morrendo ali. Eles estavam prestes a entrar, eles tinham acabado de sair do Egito, debaixo do poder de Deus ali, estavam prestes a entrar ali em Jericó, ter toda aquela questão ali da conquista da cidade de Jericó. Moisés se apressa, porque Deus havia mandado ele fazer, se apressa em criar um registro, o que era totalmente incomum naquela época. As pessoas eram sociedades que viviam de transmissão oral. As pessoas não paravam para escrever grandes relatos, no máximo eles entalhavam ali uma pedra, alguma coisa assim. Moisés passa a escrever um relato fiel para que aquele povo conhecesse, e aquele povo, diga-se de passagem, era um povo, não era igual você, que é bem estudado, sabe ler, sabe física, matemática. Para pensar num povo meio ignorantão. Não era um homem das cavernas, não é isso. Mas era um povo que não sabia ler, era um povo que não tinha lápis, era um povo que não tinha uma biblioteca em casa, não tinha Kindle, não tinha... Você entendeu? Era um povo que estava ali em formação. Moisés pega e escreve o relato de Gênesis em prosa, que era o estilo literário mais simples que alguém poderia usar para transmitir um conhecimento. Então, de onde que vem essa história que é uma poesia muito bem contada, que não cabe isso, não cabe com o propósito que levou Moisés a escrever aquilo ali. Era a intenção de tirar o povo da mentira que eles haviam aprendido no Egito, naquelas sociedades da Mesopotâmia, e dizer para eles, o que vocês aprenderam ali não é verdade. Isso daqui é a verdade. Vamos mais. Os salmistas, Salmo 8, Salmo 104, Salmo 148. No Salmo 33, por exemplo, o salmista vai dizer o seguinte: porque ele, Deus, falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Onde cabe aqui milhões de anos? Ora, Deus falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. O apóstolo Mateus, Mateus 19, 4, quando Mateus registra ali que o Senhor Jesus ele está falando sobre uma questão do casamento. Quer ver? Eu vou abrir aqui. Ele está falando ali sobre uma questão do casamento, e aí o Senhor Jesus ele usa como um argumento até jurídico, uma passagem de Gênesis. Gênesis 2 ainda, bem no começo. Quer ver? Mateus 19, cadê? Mateus 19, verso 4. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher
e que disse, por esta causa deixará homem, o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, veja, Jesus não está citando uma poesia aqui. Jesus está citando um relato verdadeiro em Gênesis. Porque Deus disse isso de fato mesmo. Ele disse isso em Gênesis, capítulo 2, no versículo 24. O autor de Hebreus. O autor de Hebreus, eu quero analisar isso daqui melhor para vocês. Então, veja. Hebreus é uma carta que está no final da Bíblia, certo? A coisa já tinha evoluído, o pessoal já tinha entendimento maior e tal. Facilmente, ali em Hebreus, o autor poderia dizer, olha, agora eu vou citar uma poesia aqui. A carta aos Hebreus é uma carta muito séria. É uma carta que foi escrita para uma igreja que estava sendo violentamente perseguida no Império Romano. Estavam debaixo da perseguição de Nero. Então, o autor de Hebreus, que a gente desconfia que foi o apóstolo Paulo, mas não tem certeza, ele escreve essa carta para incentivar a igreja a permanecer fiel em Cristo. Então, veja que aqui o contexto é sério. O contexto é sério. Informações estão sendo dadas ali verídicas, para que as pessoas fossem alimentadas na fé. Quando você está numa situação difícil, de vida ou morte, eu vou incentivar você não contando fábulas. Ah, deixa eu declamar aqui uma poesia para você. Tá perto de morrer. O leão vai vir ali, vai me comer agora. Vamos cantar uma poesia. Vamos cantar uma coisa que a gente sabe que não é verdade. Não, eu vou com você e digo, olha, Deus está conosco, Ele nos ama. Se a gente morrer aqui agora, a gente vai acordar, a gente vai levantar do lado dele na eternidade. São verdades, verdades que enchem o nosso coração. O autor de Hebreus, lá em Hebreus 11, olha o contexto que é armado ali. Hebreus 11 é a galeria da fé, né? Então, em Hebreus 11, no capítulo 1, ele fala sobre a gente ter certeza das promessas de Deus. Fala da gente confiar em Deus, fala da gente seguir a nossa vida, a nossa motivação debaixo das promessas de Deus, tudo verdade, tudo fato. É assim que a gente vai vencer as grandes dificuldades, que Cristo é o elo de tudo isso, que ele tem que estar acima de tudo isso. E aí, no, no capítulo 3, ele fala que é assim que a gente vai perceber o desígnio de Deus. Esse desígnio de Deus que começou lá no livro de Gênesis. Esse desígnio de Deus que lá no capítulo 3, quando está narrando ali a queda do homem, no versículo 15, é quando Deus vem e nos dá a primeira versão do evangelho, que a gente chama de proto-evangelho. Ou seja, todas essas coisas aqui no livro de Hebreus fazem sentido porque lá em Gênesis, Deus disse que o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da cobra. Onde é que está a poesia nisso? Você tem que fazer um malabarismo muito grande para dizer que só o capítulo 1 é poesia. Aí o capítulo 2 é meio poesia e o capítulo 3 é verdade. Não, o capítulo 3 é literal mesmo. Você percebe, gente, que não é assim que a gente faz teologia? Não é assim que a gente se achega a Deus? Fazendo esse malabarismo para privilegiar a ciência dos homens quando a gente tem a verdade na nossa mão. Os homens que não têm Cristo vivem buscando o sentido da verdade, da coisa toda, e nós temos ela na mão. E às vezes a gente deixa para lá, como se fosse algo de menor importância, entende? Tem uma frase muito bacana de um teólogo chamado F.F. Bruce, que ele diz assim: para Deus não há lacunas entre o pensamento, palavra e resultado. Essa história de que Deus precisou dos milhões de anos para que aquela palavra que ele disse, cresçam as ervas do campo, aí passou milhões de anos, aí cresceu. Que história é essa, gente? Que jeito covarde de reduzir o nosso Deus, cujo pensamento, o tempo entre pensar, falar e o resultado acontecer não existe para Deus. Deixa eu fazer umas considerações aqui para vocês sobre partes importantes do texto de Gênesis 1. Lá no texto de Gênesis 1, a gente tem... Gênesis começa assim, ele diz assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Essa palavra criou é um verbo.
Esse verbo é o verbo bara, no hebraico. Esse é um verbo que a gente chama de verbo do criar divino. Ele frequentemente é usado quando em relação a um ato criativo de Deus e sempre quando Deus vai criar, vai fazer uma criação nova. Isso é importante para a gente. Essa expressão ainda carrega consigo uma ideia de uma total falta de esforço da parte de Deus. Total. É uma criação que Deus não teve que cavar, pegar terra, pegar pedra, ter um projeto e tal, não. Esse verbo ele carrega essas duas considerações. É um verbo que está relacionado a Deus quando ele vai criar algo totalmente novo e também traz a ideia de uma criação de Deus sem esforço, de uma criação que a gente chama de ex nihilo, ou seja, é uma ausência total de material. Deus trouxe todas as coisas à existência e daqui a pouco já vou mostrar para vocês que prontas, sem precisar ir atrás de material algum. Então, só isso daqui, eu quero que você entenda que vai totalmente contra aquilo que a ciência afirma. Porque para a ciência, nada pode ser criado do nada. Tudo se transforma. Você já ouviu isso no colégio. Então, aqui você vai ter que decidir em quem você acredita. Você entende como isso é uma questão de fé importante? Como isso aponta para o Deus maravilhoso, soberano, aquele Deus que cria aquele uau na gente, que garantiu a nossa salvação, que vai nos receber na glória. Esse é o nosso Deus, o Deus do verbo bara. O salmista descreve a obra criadora de Deus e a sua intenção é de nos levar a uma adoração que tem por prerrogativa o espanto com o poder de Deus em tornar com tamanha facilidade em criar as coisas sem nenhum esforço. Lembra daquele uau lá? Todas as grandiosas obras que compõem o mundo que conhecemos foram criadas assim. E Deus é tão maravilhoso, gente, que quando ele criou ali, no sexto dia, todas as coisas, Deus criou o mundo para que a gente, nós, eu e você, a imagem de Deus, a gente melhorasse aquela criação. Isso. Deus criou as coisas com potencial para serem melhoradas. Esse é o nosso propósito como seres humanos. A imagem e semelhança de Deus. Que a gente trabalhe na Terra a fim de construir um ambiente sociocultural que manifeste a presença de Deus, que dê a glória de Deus. Esse é o mandato da criação, esse é o mandato cultural. Isso vale hoje. É isso que eu e você devemos fazer hoje. É por isso que quando eu e você, a gente ama o meio ambiente, quer proteger o meio ambiente, eu não faço isso porque eu sou ambientalista do Greenpeace ou por causa da ideologia daquela ONG ou daquela que... De forma alguma. Eu faço isso porque eu aprendo isso no registro literal de Gênesis. Deus criou uma terra pronta para que eu, a sua imagem, eu que represento Deus na terra, melhorasse essa terra. Como? Cuidando dela, produzindo nela, manifestando a presença de Deus nela. Entende isso? Isso sim é ensino. Isso sim é o ensino de Gênesis. Mas se Gênesis é poesia, se as coisas que estão lá não são o que são, então por que isso seria também? E aí você não passa a ser um cristão por causa da cosmovisão bíblica. Você vai passar a ser um cristão por causa do que o mundo ensina. Todos nós, não respeitamos, por exemplo, por que nós respeitamos as mulheres? Nós sabemos que elas têm o mesmo valor, devem ter seus direitos. Por quê? Por causa do feminismo? De forma alguma. De forma alguma. Feminismo é uma ideologia que vende meias verdades para conduzir a você para uma mentira total. Nós fazemos isso porque em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 a 28, está escrito que Deus deu a sua imagem e semelhança ao homem e à mulher. E que o mandato cultural vale para os dois. O mandato social vale para os dois. O mandato espiritual vale para os dois. Ou seja, o mandato da criação
Aquele propósito original de Deus, Deus entregou a sua imagem e semelhança, homem e mulher. Olha como isso é bonito. Olha como as pessoas que olham para Gênesis com essa falta de reverência estão perdendo esse ensino e estão indo colher em fontes que a Bíblia chama de fontes rotas, fontes secas. Agora, essa daqui é uma coisa muito importante. A palavra Yom, quando diz assim, olha, no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava vazia. Aí lá no versículo 3 diz assim, chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Aí vem, houve tarde, Erev, e manhã, Bokel, o primeiro dia. Eu falei aqui as palavras em hebraico, né? Que significa exatamente, não é que aqui a melhor tradução seria não é que houve tarde, é que houve o entardecer e houve o amanhecer. É exatamente a tradução literal é exatamente essa. Aí vem o primeiro, número 1, é um numeral em hebraico. O primeiro e a palavrinha aqui que a gente está querendo saber, dia, yom. O primeiro dia. Então, yom significa dia. Ele, sim, é verdade que em outras partes da Bíblia, em muito poucas partes da Bíblia, Ion significa, pode ter outros significados, como, por exemplo, era. É verdade, eu não vou ser desonesto aqui com vocês, é verdade. Porém, dia de 20... por que eu quero dizer para vocês que é dia de 24 horas? Porque o texto registra exatamente a construção frasal desse momento que está dizendo aqui, onde tem primeiro dia, a construção frasal inclui outros dois dispositivos da gramática hebraica, que é entardecer e amanhecer. Não existe entardecer e amanhecer em eras, em milhões de anos. No milhão de anos não entardece. Agora, num dia, há tarde e há manhã. Compreende? Então, assim, é uma questão de leitura. Não é uma questão de nem difícil, é uma questão de você ler o que está escrito aqui. Outra questão aqui, fora de Gênesis 1, porque é assim que a gente faz teologia, gente. Estou querendo estudar uma palavrinha aqui para ver se ela significa dia ou era mesmo, então eu vou ver outros usos dela no restante da Bíblia. Ok, vamos fazer isso. Fora de Gênesis 1, Yom, dia, ele é usado 410 vezes. Nessas 410 vezes, a palavra Yom, ela é associada com uma outra palavra hebraica que significa um número, igual está aqui, primeiro dia, certo? Então é assim que a gente faz o estudo. Então, em outros lugares, como eu falei, em poucos lugares onde a palavra Yom tem um significado de era, está sozinho a palavra, Yom. Ok, não é esse o meu objeto de estudo. Meu objeto de estudo, eu quero saber quando Ion, quando aparece com uma determinação de numeral, 410 vezes na Bíblia, em cada um desses casos, 410 vezes, onde Ion aparece com o numeral, primeiro, segundo, terceiro e tal, todas as vezes Ion significa um dia normal. Por que que em Gênesis seria exceção? Aí o pessoal se rebola, aí vai dizer isso, aí pronto, aí já saiu da teologia, aí o cara vai buscar explicação na ciência e tal, enfim. Não é o nosso caso. Nós somos o povo da palavra. Nós cremos na palavra de Deus. Outra coisa, fora de Gênesis 1, Yom é usado 23 vezes com a palavra manhã ou tarde. Manhã e tarde aparecem sem o Yom 38 vezes. Ou seja, em todos esses 61 casos, o texto se refere a um dia comum. Quando o Yom aparece com Erev e Bokel, manhã, entardecer e amanhecer, e quando aparece só o amanhecer e o entardecer. Em todos esses casos, sempre é um dia normal. Por quê? Por quê que só em Gênesis 1 seria diferente? Pessoal, não é assim que a gente faz teologia. E Deus é tão maravilhoso que ele nos deu a possibilidade de ter essas percepções exegéticas a respeito da sua palavra.
Então, se você quiser falar comigo a respeito da literalidade de Gênesis, não vem falar comigo não do que a ciência descobriu ontem e de que provavelmente amanhã ela vai mudar, como já está acontecendo com o evolucionismo. Vamos falar de forma teológica, porque nós somos o povo da palavra e nós cremos na palavra do nosso Deus. A expressão bom e muito bom também aqui é uma outra argumento que tem aqui, né? Que quando Deus fala muito bom, aquilo ali está querendo dizer que ele fez exatamente tudo o que ele quis, de acordo com como ele quis. Né? Você percebe que Deus não falou assim, quando ele terminou o sexto dia, ele não disse assim, perfeito. Não, porque não estava perfeito, porque ele fez uma criação em 6 dias para que a sua criatura, eu, você, naquele caso ali, Adão e Eva, melhorasse. Olha a generosidade de Deus. Olha a generosidade de Deus. Ele espera isso ainda hoje, mas melhorar no seguinte, não é melhorar no aspecto humanista, é melhorar no aspecto, vou repetir para vocês, para que a gente, sendo a imagem de Deus, transforme os ambientes onde Deus nos coloca num ambiente que glorifique o nome dele e onde ele esteja presente. Não é para você glorificar aquela ideologia, aquele partido político, o seu professor, seu coleguinha de sala, sua turminha. É para você glorificar Deus. É por isso que você tem o poder de ter a imagem de Deus nele. E por isso que Deus fez um mundo muito bom, para que a sua imagem, a sua representação, eu e você, melhorássemos, servindo-o, cuidando, fazendo produzir, expressando a sua presença, sendo a sua imagem. E outra coisa também sobre o muito bom, como é que no relato de Gênesis Deus vai fazer? No primeiro dia ele fez isso, no segundo dia ele fez isso, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto ele fez isso e disse, muito bom. Ué, mas Deus fez isso em milhões de anos? Ele fez em milhões de anos e depois ele disse muito bom. Como é que ele iria ensinar isso para Adão e Eva, que não tinham esse conceito de milhões de anos? Ou ele fez em sequência e disse, com certeza ele falou isso explicou o que ele tinha feito para Adão e Eva, para que Adão e Eva entendessem que eles agora deveriam imitar o seu Criador, também criando a partir do que já estava criado, porque afinal de contas nós não somos Deus, mas criar a partir do que havia criado, ou seja, imitando o nosso Criador. Nós devemos imitar o nosso Criador. Nós devemos imitar Jesus Cristo, fazendo em cima da sua obra o que ele já fez. Percebe o ensino? Percebe como Gênesis nos ensina isso? Mas não ensina isso se Gênesis for uma poesia e se os dias da criação não forem de 24 horas. Milhões de anos tiram o sentido daquilo que Deus, daquele discipulado inicial que Deus deu a Adão e Eva. A questão do sétimo dia. Como é que, com uma história de milhões de anos, o sétimo dia faria sentido para Adão e Eva? Poxa, eu vou imitar aqui Deus. Deus trabalhou um dia, amanheceu, entardeceu. Um dia, ele trabalhou 6 dias e no sétimo ele descansou. O que não quer dizer que Deus se cansou, mas o que quer dizer que Deus estava ensinando para a sua criatura que ele deve, em 6 dias de trabalho, parar com um. Como é que isso cabe se Adão ali foi criado milhões de anos depois do que a criação já tinha criado? Não faz sentido, gente. Entende? Outro argumento bíblico para isso. A questão do sétimo dia também tem tudo a ver com a questão eu não sei onde é que está isso aqui. Na questão da lei. Lá em Êxodo, lá no capítulo 12, aliás, capítulo 12 ou no capítulo... Não, acho que está aqui no próximo slide, deixa eu ver. No capítulo 20, do 8 a 11, é quando Deus nos dá um mandamento para a gente guardar o sétimo dia. E ele coloca como um argumento o relato de Gênesis. Ele diz o seguinte, em 6 dias o Senhor fez céus e terra, o mar e tudo que neles existe, mas no sétimo descansou. Portanto, ou seja, acabei de dar um argumento, portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Se perde.
E aí você começa a fazer como os teólogos liberais, dá para ir duvidando de tudo. Pô, o Êxodo, ninguém tem a coragem de dizer que Êxodo é uma poesia. Todo mundo sabe que é um livro histórico. Agora, como é que um livro histórico vai usar, num momento tão importante que é dos mandamentos, a argumentação de uma poesia? Não, gente. Deus fez todas as coisas e agora falou, eu fiz assim, agora faça como eu fiz. Jesus faz isso. Eu fiz assim, agora façam como eu fiz. Mateus 28, versículo 18. Façam discípulos, como eu fiz. Entende isso? Isso é maravilhoso, gente. Deus usa o argumento. Bom, já falei isso daqui para vocês, deixa eu avançar que a nossa hora está indo. Olha isso daqui. Esse daqui esse doutor James Barr aqui, ele é um professor de hebraico de Oxford. O cara nem é crente. Mas olha, mas ele é honesto. Olha o que ele diz. Ele fala assim: ao que sei, não existe nenhum professor de hebraico ou do Antigo Testamento. Ele não é crente, mas o cara é especialista em hebraico, sabe? E na cultura semítica ali do Antigo Testamento. Que não existe nenhum professor em nenhuma universidade de nível mundial que não acredite que o escritor de Gênesis 1 a 11 tivesse a intenção de passar aos leitores a ideia de que a criação teve um lugar numa série de 6 dias, semelhantes aos dias de 24 horas que temos hoje. O cara que não é crente. B. Os números contidos nas genealogias de Gênesis fornecem, por simples adição, uma cronologia desde o início do mundo até os estágios mais tardios na história bíblica. Pessoal, ele não está dizendo que ele acredita nisso, ele está dizendo que ele não conhece nenhum professor que seja especialista como ele, de Antigo Testamento, que, olhando o texto, não consiga perceber que o autor do texto, Moisés, quis ensinar é que 6 dias de criação e de que os toledotes é a palavra hebraica para gerações, o livro de Gênesis tem essas toledotes, essas gerações, a geração de Matusalém, geração de não sei quem, geração de não sei quem, era uma intenção do autor de Moisés fornecer uma contagem do tempo, para que a gente soubesse, de fato, quanto tempo tem tudo aí, desde quando Deus criou o dia 1 lá. Então, olha o que o cara está dizendo. Ele não está dizendo que ele acredita, ele está dizendo que o texto diz isso realmente. E C, que o dilúvio de Noé é apresentado como tendo sido mundial e tendo extinguido todos os seres humanos e toda a vida animal, exceto aqueles que estavam na arca. Ele não está dizendo que acredita nisso, ele está dizendo que o texto diz isso. E nós somos o povo da palavra, certo? Eu vou pular aqui rapidinho o Marcos aqui, vou pular aqui essa daqui é uma questão bacana do John Walton, pessoal, porque esse cara aqui é um cara complicado, mas ele é um especialista também na coisa. E eu quis trazer ele aqui para mostrar que pelo menos as pessoas têm que ser honestas quando vão dizer ali, né, fazer alguma argumentação. E o que ele está dizendo aqui é que nas sociedades ali do Antigo Oriente Próximo, nem sempre, pessoal, as sociedades elas contaram a sua semana, os seus dias em uma semana de 7 dias. Você sabia disso? É muito provável ali que a questão dos povos ali da Mesopotâmia, tinha gente que não vivia como a gente vive hoje, de 7 em 7 dias. Uma semana de 7 dias. Isso passou a ser estabelecido quando no povo hebreu ali, né, quando eles começaram a guardar o Shabat, que era o dia do descanso. Por quê? Por causa da criação de Deus que se deu em 6 dias e descansou no sétimo. Olha a compreensão disso, antropológica, inclusive. Olha esse argumento. Porra, Guimarães, você está dizendo então que antigamente o pessoal, não sei se vivia com 7 dias ou com mais dias, era uma semana do pessoal? Sim, e que por causa dos eventos relatados ali por Moisés em Gênesis, as coisas foram se estabelecendo de 7 em 7 dias. E essa era uma intenção de Moisés, quando ele escreveu ali, porque ele sabia, não era normal para as pessoas viverem semanas de 7 dias. Eu vou ler aqui o que ele fala. Ele diz o seguinte: o costume de dividir o tempo em períodos de 7 dias ainda não foi comprovado nas demais culturas do Antigo Oriente Próximo.
embora na Mesopotâmia certos dias do mês fossem considerados de mau agouro, e frequentemente ocorriam no intervalo de 7 dias, ou seja, 7, 14, 21. A celebração do sábado em Israel não estava condicionada a certos dias do mês. Perceba aqui a diferenciação entre Israel e as outras culturas. Cadê? Não estava condicionada a certos dias do mês, nem estava ligada aos ciclos da lua ou a qualquer outro ciclo da natureza. Ele simplesmente era celebrado a cada 7 dias da semana. Por quê? Porque Deus criou fez todas as coisas em 6 dias, de 24 horas, que entardecem e amanhecem. Perfeito, gente? Acho que não dá para ficar mais claro, né? A questão da criação ex nihilo, uma coisa aqui que é bem simples aqui, pessoal. Deus criou todas as coisas prontas, certo? Deus criou o universo já maduro. É por isso que submeter as coisas que estão aqui a esse teste do que chama carbono 14, essas coisas, é um erro crasso, mas tudo bem para quem não é, para quem é ímpio. Agora, para nós que temos a revelação da verdade, isso a gente deveria pelo menos considerar isso. Deus criou todas as coisas já prontas. Ou seja, quando ele criou lá Adão e Eva não foram bebês. Adão e Eva, Deus criou já maduros. O calcanhar de Adão e de Eva, ele já tinha casca. Os dentes dele já nasceram arredondados e não afiados. Por quê? Porque eles precisavam se alimentar. Eles já nasceram sabendo. Deus criou eles já adultos e sabendo falar, para que eles pudessem iniciar imediatamente uma comunhão com Deus. E Deus criou, por exemplo, aquela velha pergunta, né? Quando fala assim, e o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Claro que a galinha, para que ela pudesse pôr o primeiro ovo. Deus já criou a mangueira lá, a mangueira, com manga. Aí caiu a manga com semente, aí as coisas foram acontecendo, mas Deus já criou o mundo pronto. Aí o pessoal vai lá e faz o teste do carbono 14. Não, isso aqui são 65 milhões de anos. Para, né? Não, tudo bem o pessoal para lá, mas a gente tem que ter uma consideração teológica a respeito dessas coisas que a gente ouve. Por exemplo, um exemplo maravilhoso disso que tem aqui no Novo Testamento. O primeiro milagre do Senhor Jesus, qual foi? Foi quando ele transformou água em vinho, certo? Beleza. Aí, como que era esse vinho que ele criou assim, ó, na hora? Não foi nem em um dia, em 6 dias. Ele criou em segundos. Porque Deus poderia ter criado também todas as coisas em segundos, no estalar de dedo, como Jesus fez com a água com o vinho. Mas Deus tinha um propósito educacional, didático lá para a sua criatura, para mim e para você. 6 dias, porque você deve trabalhar 6 dias e descansar o sétimo e entregar ele para mim. Certo? Isso vocês já entenderam. Mas aí ali no primeiro milagre de Jesus, porque Jesus não esperou nenhum dia, ele transformou o vinho na hora, certo? E como que era esse vinho? Qual que é a descrição desse vinho? Era um vinho envelhecido. Vocês sabem que os melhores vinhos da terra, os mais caros, são aqueles que são envelhecidos, porque eles ficam encorpados, porque o sabor deles é marcante. Foi exatamente esse vinho que Jesus criou, a tal ponto dos convidados dizerem assim: puxa, geralmente nas festas de casamento as pessoas deixam para servir o melhor vinho no final. Aliás, deixam para servir o melhor vinho depois. Aqui você está servindo o melhor vinho no final ainda. Não era. Porque Deus já criou ali o melhor vinho ali na hora. Esse é só um detalhezinho para você entender algo maior que foi feito na criação. Eu até coloco aqui, não sei se você conhece aí a história do Monte Santa Helena, né? O Monte Santa Helena, ele era esse monte aí, você está vendo, né? Nos Estados Unidos, mas que em 1980 ele sofreu uma grande erupção que mudou a geografia dele, mudou a geografia da paisagem e se tornou isso daí. Você está vendo aqui, ó? Ele não tem nenhuma cratera lá em cima, no topo dele. Aqui, olha o tamanho da cratera que abriu e todo esse lado aqui que desmoronou. Ó. Todo esse lado aqui que veio abaixo.
Se a gente não soubesse que foi uma erupção de 1980 que aconteceu, foi filmado inclusive, alguém poderia chegar aí, fazer teste de não sei o que e diria assim, não, essa construção geológica aqui é de milhões de anos, a natureza precisou de milhões de anos para que isso acontecesse. Não aconteceu, não. Aconteceu em 10 segundos. Os registros mostram que o Monte Santa Helena, quando explodiu, ele veio abaixo em 10 segundos. Ele não teve milhões de anos aí. Então, isso é possível com uma erupção do natural, e o nosso Deus, que é todo-poderoso, não pode criar as coisas do jeito que ele quer, sem que o pessoal fique querendo dizer que Deus precisa de milhões de anos para fazer isso ou aquilo outro. Por favor, gente, isso é um absurdo. Pessoal, quando Deus fala, a discussão acaba. Aprenda isso. Viva com isso. Quando Deus fala, a discussão acaba. Não discuta. Jesus disse: passará céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. O salmista diz, o Senhor Jesus disse na sua oração sacerdotal para que a gente fosse santificado na sua palavra. A tua palavra é a verdade. Portanto, meus irmãos, no princípio, Deus criou absolutamente tudo em 6 dias, 144 horas, 8.640 minutos, 518.400 segundos. Sim, uau! É o nosso Deus, é esse. Esse é o nosso Deus.